Da tribuna, vereador Edson da Rosa. Bom dia. Bom dia, senhor presidente, nobres pares. Hoje a nossa sessão teve dois momentos que são importantes. Primeiro, teve a Gabriela aqui do SEST Senat e depois tivemos aqui a oportunidade de escutar o Senalba através do presidente Clayton. O pessoal já saiu daqui, até falei para eles que hoje teria um espaço no grande expediente e não utilizaria. Até o vereador Sandro Fantinel tinha me solicitado, mas como é um assunto sobre educação infantil, que nos é um assunto muito caro e foi trazido aqui, até eu os avisei que depois iria também fazer uma fala que eu acho que é importante um pouco sobre esse assunto. Teve o Clayton, o Adão. Falando em Adão, que saudades que deu do João Leone, né? Porque o João Leone era o advogado do Senalba, João Leone Ramos, um baita de um profissional que nos deixou precocemente, né, vereador? Um amigo da gente, mas, enfim, foi muito tempo assessor dessa casa aqui, do vereador Guila, se eu não me engano. E também a Rita. Que faz parte da coordenação pedagógica do Senalba, coordenadora de uma escola de educação infantil. Mas, enfim, senhor presidente, penso que é importante, e o vereador Eloy Fristo não está aqui, ele, acho que dessa legislatura, ele e o vereador Cristiano, que já tivemos a oportunidade de ser secretário. E muitas vezes a gente fica um pouco contido, não silente, para não tirar o direito dos outros, né? Porque tem coisas que são orgânicas, a gente conhece como é que é a sistemática, e a gente fica um pouquinho na retaguarda, no sentido de deixar as pessoas falar, até porque também, enquanto tribuna livre, se nós formos expor algumas coisas, 2 minutos, eles são pouco. São poucos para que nós possamos falar um pouquinho. Mas eu lembro 2009, 10 e 11, quando tive a oportunidade de, pela primeira vez, ser secretário de Educação, e tinham as reuniões das equipes diretivas da Secretaria de Educação. Aí um dia eu cheguei numa sala, lá numa sala da SME, tinha tido uma reunião das equipes diretivas, e daqui a pouco o pessoal estava saindo, depois da reunião, eu disse, né, vocês vão? Nós vamos numa escola para nos reunir, a comissão dos diretores, vamos nos reunir num outro espaço, numa outra escola, e depois vamos apresentar um documento para a Secretaria da Educação, trazendo as reivindicações e os assuntos que nós podemos permear. Eu digo, mas por que não fazem aqui? Depois, quando fomos para o prédio onde é a Secretaria da Educação, eu deixei no andar do secretário uma sala para a comissão dos diretores, e aí se reuniam ali depois da reunião das equipes diretivas, faziam os documentos, tinham a sua autonomia, servia chá, cafezinho e bolachinha. Porque se tem uma coisa que é fazer de conta que as coisas não acontecem, vereador, líder de governo. Por que eu estou fazendo toda essa fala? Quando eu tive a oportunidade de retornar agora na Secretaria de Educação, e por N motivos fui convidado para assumir lá, a primeira coisa que eu fiz foi reunir todos os atores da educação. A começar pela comissão dos diretores, depois pelo Conselho Municipal de Educação, depois pelas gestões compartilhadas e também o Senalba, para que nós pudéssemos discutir a educação como um todo. Então, se eu fosse fazer aqui, líder de governo, uma sugestão, penso que só está faltando um pouquinho de comunicação pela fala. Porque os problemas eles existem. É natural. Nós hoje temos uma rede de mais de 50 mil pessoas, é uma cidade com 700 milhões de orçamento, e é natural que exista alguma coisa. Então, eu também quero colocar aqui, enquanto presidente da Comissão de Educação, e eu tenho certeza que os vereadores que acompanham, o vereador Rafael, o vereador Caleb, a vereadora Daiane e a vereadora Rose Frigieri, não tem nenhum problema em tratar sobre essas situações, só temos que ser provocados. Seja por telefone, seja por ofício, de qualquer forma, é só nos comunicar que nós faremos, sim, essas discussões que são pertinentes. Óbvio que tem... Ontem, por exemplo, eu ia fazer uma outra fala aqui, em um determinado momento, nós começamos a visitar todas as escolas de ensino fundamental e também
iremos, na Escola de Educação Infantil, Gestão Compartilhada e as outras, se eu chegar lá, óbvio que tem muitas coisas que estão boas e muitas coisas que têm que ser melhoradas. E é nesse sentido que nós nos colocamos, a Comissão de Educação, para tentar ajudar, porque uma das coisas que a Rita falou aqui, que eu achei que é importante, e aí eu vou trazer um pouquinho do outro lado do balcão, se assim para te dizer, é uma situação que a secretária teve aqui e falou sobre o agrupamento. E se sofre um processo de judicialização muito forte, vereador presidente. Quando eu cheguei na secretaria a primeira vez, agora no governo do governo Adiló, eu assinei, olha só o poder, uma notificação que veio de 17 milhões que seriam contingenciados das contas do município. Foi na semana que eu assumi, porque se não resolvêssemos um problema que aconteceu lá em 2012, vereador, Vossa Excelência lembra disso, que seriam bloqueados das contas do município. Lembra disso? E isso é um processo que vem desde 2012. Então, quando eu já falei várias vezes aqui como vereador, na minha modesta opinião, a situação do número de crianças na educação infantil do município de Caxias do Sul para zerar a fila é insolúvel. É insolúvel. Nós não vamos, não terá governo. Hoje nós temos mais de 3 mil crianças em fila de espera. Desses 3 mil crianças em fila de espera, mais de 1.000 é berçário. B1, de 0 ano até 11 meses e 29 dias. Um atendente para meia dúzia de crianças com 2 até 8. É só nós fazermos as contas. Mas, enfim, eu trago esse assunto porque, e aí, óbvio que o sindicato faz o seu trabalho, nós vamos fazer o nosso enquanto comissão, nos colocamos inteiramente à disposição para fazer essas discussões, enquanto comissão de educação, estaremos juntos, porque os assuntos são pertinentes, muitas das coisas que foram colocadas aqui, por óbvio que é verdade, e o que nós não podemos fazer é fazer de conta que não está acontecendo isso, nos juntarmos e tentarmos juntos resolver a situação. Então, se posso aqui, neste momento, dar um conselho do que foi falado, e conselho, se fosse bom, ninguém dava, vendia, né? Que se chamem os atores, pelo que eu vi aqui, juntar, chamar para conversar, e eu tenho a certeza que as situações não vão se resolver na totalidade. Não vão se resolver. Mas uma das coisas que nós fizemos... Uma parte, vereador. Peço uma parte, vereador. Uma das coisas que nós fizemos enquanto secretário de Educação, nós concedemos uma rubrica para a gestão compartilhada de 500 mil, porque as chuvas escancararam os problemas dos equipamentos públicos. Então, nós conseguimos dar essa autonomia para as parceiras da educação investir em muitas coisas que estavam lá paradas. 1,5 milhão é um dinheiro enorme, mas para todas as edificações não resolve o problema. Então, por isso que tem coisas que são importantes que nós consigamos trazer aqui, mas da fala do sindicato, que teve aqui através dos seus representantes, o que nós podemos dizer, enquanto Câmara de Vereadores, enquanto função pública, enquanto Comissão de Educação, dizer para o sindicato que contem conosco, nos provoquem, faremos reuniões, faremos quantas audiências que forem necessárias, faremos, porque não podemos desvincular a educação no que foi trazido aqui para nós. E, óbvio, não quero tirar aqui, por favor, para que depois pareça que algum vereador queira criar uma frente parlamentar sobre educação infantil, está tudo certo. Mas nós, enquanto Comissão de Educação, nos colocamos inteiramente à disposição para nós fazermos essa discussão com muita maturidade e contem conosco. Vereador Daniel, sua parte. Importante sua fala, vereador, até para uma questão de esclarecimento, e o senhor que passou pela pasta e é presidente da Comissão de Educação, mas eu queria falar que, primeiro, é muito importante ter cuidado quando se fala que o governo não quer fazer, que a Secretaria de Educação não quer fazer, que a FAS não quer fazer. Eu acho que, por mais divergências que tenha, é impossível que em qualquer governo, seja qual for, alguém que esteja à frente de qualquer pasta não queira fazer, e principalmente quando se trata de crianças e assistência social, que seja alguém que não queira fazer alguma coisa. Quem esteve com o Ávila lá na FAS sabe do comprometimento dele e o quanto ele é uma pessoa humana e aberta a receber sugestões, independente de quem que seja. E se tratando da Secretaria de Educação, eles já têm reunião marcada para amanhã com a Secretaria de Educação. Então, não é uma pasta que deixa de atendê-los.
ou de recebê-los. Eu acho que sempre é importante ouvir os dois lados, porque, independente também de quem seja, sempre existem os dois lados da moeda. Não que não tenham coisas para serem feitas e não tenham pendências ou falhas, mas é sempre importante ouvir os dois lados e já tinha reunião e já tem reunião marcada para amanhã do sindicato com a secretária de Educação. Obrigado, vereador. Solicito uma Só- declaração de líder à bancada dos republicanos. Segue em declaração de líder, vereador Edson da Rosa, bancada do Republicanos. Sabe que eu tenho, às vezes parece que a gente tem divergência, não tem não. Eu tenho a maior respeitabilidade. Uma das Vou lhe pedir uma parte. das coisas que eu tenho que marcou minha vida pública como vereador no primeiro, acho que foi como vereador ou como secretário, foi lá no Canyon. Tinha o Brasil alfabetizado e quem dava aula lá à época foi o Clayton. E uma das cenas que mais me marcou na época na cozinha comunitária foi que uma senhora lá do Canyon disse, e acho que era a turma de formação dele, disse que ela conseguia pegar o ônibus sem alguém dizer para ela qualquer, porque ela não sabia ler. Então, digo isso porque a educação ela é processo. Ela é processo, né? Quando tu lida com pessoas, e é verdade, ontem nós fomos numa escola, infelizmente, os professores, Vossa Excelência que é professor, presidente, estão adoecendo. Tanto que uma das minhas propostas enquanto vereador era cuidar de quem cuida. É cuidar de quem cuida. Nós temos que ter um carinho muito grande, porque quando se fala da educação de uma criança, nós falamos de um ditado africano que diz que para educar uma criança é necessário envolvimento de toda a tribo, e é verdade. Cada um fazendo a sua parte. A família fazendo sua parte, a SMED fazendo sua parte, a Câmara fazendo sua parte, o Executivo fazendo sua parte. As coisas são interdependentes. Vereador Pedro, vossa parte, depois o vereador Rafael Bueno e depois o vereador Cláudio Libardi. Obrigado, vereador Edson da Rosa. Queria fazer só um breve comentário também. Eu fui convidado para estar ali nessas escolas, vendo ali através de uma entidade, né? E eu pude ver ali as necessidades de algumas coisas. Me convidaram para ir lá, inclusive buscando apoio, né? E eu estive lá, achei bem organizado aquela unidade onde eu estive ali no Campos da Serra. Eu acho que é uma das novas, né, também ali. Uma parte, vereador. E um ponto específico aqui que o meu amigo e meu cliente, Clayton, falou aqui, presidente do Senalba, ele falou da questão, então, contrata os professores que foram largados. Mas, segundo eu soube do presidente lá, que não está tão simples assim, presidente. Precisaria mudar o regimento, vereador Edson, para eles poderem contratar os mesmos, porque um dos regulamentos lá é não contratar professores que já saíram. E não é nem que foram largados, que saíram. Então, isso é um ponto que deveria, o meu entendimento, ser melhorado, porque só aí quanto poderia voltar? Ele falou, então só contrata, mas eu não pude falar no momento que não é tão simples assim para contratar, já que um regulamento lá, não sei se de legislação, regulamento interno deles, que não permite recontratar quem já saiu. Então, pelo menos aquelas pessoas que saíram de boa, né, que não teve problemas com crianças, com cuidado, né? Obrigado, Os profissionais que até hoje foram demitidos não podem ser recontratados. Vereador Rafael Bueno, sua parte. Vereador Edson, primeiro a gente tem que contextualizar a situação que Caxias está vivendo. Quem conhece um pouquinho a central de matrículas, eu presto a minha solidariedade àquelas trabalhadoras, porque é uma exaustão dia inteiro trabalhando, o celular que elas trabalham, e a quantidade de famílias que estão vindo de outros países. Né? E eles não vêm com um filho, parece que é uma turma inteira para uma família. É uma coisa impressionante, são 6, 7 crianças, né, ocupando vagas numa escola. Eles têm direito. Só que muitas vezes a vulnerabilidade deles, vereador Edson, eu não estou aqui fazendo nada de preconceito, só estou falando o ponto de vista enquanto nós, caxienses, pagadores de impostos. As pessoas que vêm de outros países, por serem vulneráveis, elas passam na frente de todas as outras crianças aqui de Caxias do Sul, porque elas estão em vulnerabilidade. E muitas vezes as pessoas que moram na frente de uma escola de educação infantil ou de ensino fundamental, elas acabam tendo que atravessar todo o bairro e, às vezes, o município tem que pagar uma van, um transporte para levar essas crianças. Então, começa por aí. A segunda situação, vereador,
O sindicato tem toda a razão no que eles falam sobre a questão salarial dos professores. Porque um professor que exerce a mesma função numa educação infantil e exerce a função na educação infantil de uma escola municipal concursada, a professora ganha 3 vezes mais. Mas a gente não pode esquecer, vereador, e o senhor é testemunha disso. Tá? O senhor é testemunha disso. O próprio sindicato, na época que teve a greve da educação infantil, Uma parte, vereador. negociou com o prefeito Cassado, a portas fechadas, tá? E saiu num dia chuvoso e mandou as professoras, ludibriaram as professoras e mandaram as professoras que concordassem estar no chão. Falecido, Né? Bom, se é falecido, tudo bem, faleceu, mas o atual presidente era da diretoria. E as professoras sentaram no chão, vereador, e acabaram com a greve. Aquilo ali saqueou do salário delas, tanto do pessoal da higienização, da cozinha, né, das professoras, quase R$1.000 o salário delas, e nunca mais foi recuperado. Então, a gente só tem que recuperar que, se também tem um ônus do salário, o sindicato participou daquele momento para acabar a greve e reduziu mais de R$1.000 o salário delas. A questão da infraestrutura é uma coisa preocupante, gritante, Claro que sim, e eu claro que acho que agora, nessa nova concessão de 60 escolas, que a prefeitura está... 60 escolas que a prefeitura... A gestão da compartilhada, gestão compartilhada, 50. escolas, 50. eu acho que a prioridade é essa questão de infraestrutura. Né? Porque daí, daqui a pouco, faz que nem na escola lá de Forqueta, que entregaram a obra, estando na garantia, né? A escola caindo aos pedaços. Aí ficaram 2 anos tendo que alugar um espaço e a prefeitura ainda pagou porque a empresa Obrigado. se sumiu. Obrigado. Vereador Cláudio, vereadora Estela, vereador Lucas. Queria parabenizar o senhor por retomar o tema. Eu acho que para problemas complexos nós não podemos apresentar saídas tão fáceis, né? A mera contratação dos professores não vai apresentar como saída para a nossa sociedade uma resolução de um problema que é histórico. Primeira coisa que eu queria tratar, bem lembrar do meu amigo João Leone, foi advogado, foi servidor dessa casa, amigo de muita gente aqui, um cara que mora no meu coração e partiu deixando a dor de muitos amigos advogados. Ele que era presidente da Caixa de Assistência ao Advogado, como se fosse uma associação nossa para garantir que a gente tenha acesso a dentista, médico, alguns outros serviços sociais. Então, ele marcou muito a nossa categoria. Eu reiterar, vereador Edson, a questão que eu havia comentado com o senhor anteriormente quanto à declaração de residência. Eu acho que faz-se necessária a declaração de residência, porque a gente está vivendo, infelizmente, um período de fraude por algumas famílias que o município é vítima, nós somos vítimas em relação à matrícula. A questão tratada do aviso prévio trabalhado, do aviso prévio indenizado. Eu sou advogado de sindicato, tenho essa oportunidade e eu queria, nesse caso específico, falar que é muito melhor para o trabalhador. O aviso prévio indenizado, ele recebe 30 dias a mais, porque a gente não pode se iludir que o aviso prévio trabalhado seria dado em novembro e trabalhariam em dezembro. O aviso prévio seria dado em dezembro, eles iam ficar à disposição em janeiro e iam receber um salário a menos de forma efetiva. Então, me somo ao senhor, mas eu gostaria de reiterar que não existe uma saída fácil para um problema que é tão complexo. Obrigado pela gentileza. Vereadora Estela, por favor. Muito obrigado, parabéns por trazer novamente. Eu falo por experiência própria que toda vez que a gente precisou de algo relacionado à matrícula, à educação, a gente falou contigo, teve uma resposta praticamente na hora, então isso é muito positivo. Uma comissão tão importante que atue junto com todos nós que recebemos essas demandas, né? De tudo que foi falado pelo Senalba, uma questão que me pega muito é a questão do salário dos professores e professoras, que, infelizmente, é um salário muito baixo. É um salário muito diferenciado de quem é concursado e quem não é, mesmo que essas pessoas prestem o mesmo serviço, com a mesma importância, porque o serviço do professor, da professora de educação infantil é fundamental, porque está ali para estruturar partes do cérebro de um ser humano, que vai conviver em sociedade. Perfeito. Então, eu acredito que a gente precise ter a valorização dos salários dos profissionais da educação infantil, que é um debate que tem que ser feito. E eu gostaria de citar
Educação infantil, a escolinha do Campos da Serra, que de fato é muito positivo, é algo muito feliz, é uma escola nova, uma escola que, portanto, está estruturada, mas ela não é de turno integral, o meio turno atinge diretamente as mães, e ela é uma escola que tem de 80, no máximo 100 crianças, sendo que no Campos da Serra o contingente de famílias é de 5.000. Então, a gente tem que sim comemorar, mas a gente não pode achar que está tudo certo. Muito obrigada. Vereador Lucas. Ok. Mas, então, para concluir, senhor presidente, Wagner Adoc, de dizer que conte conosco, enquanto Comissão de Educação, vou me socorrer das palavras do vereador Cláudio Libardi. Para assuntos complexos, nós precisamos ter estratégias e trabalhar com essa complexidade tão importante, porque é um assunto que é caro para todos nós. A vereadora Marisol, parabéns pelo seu projeto, trouxe aqui a questão das crianças, né? E os pequenos nos comovem. O sindicato, conte conosco, estamos à disposição. Muito obrigado, senhor presidente. No grande expediente.